Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao Recomendo Ler. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as minhas leituras do mês de outubro de 2024. Antes de falar sobre cada uma das leituras, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar o conteúdo que eu posto aqui, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas acabem conhecendo o Recomendo Ler. O mês de outubro foi um mês um pouco fora da curva, foi um pouco corrido, então isso acabou prejudicando em quantidade, eu acredito, as minhas leituras, que eu poderia ter encaixado uma ou outra. Eu acabei começando muitas leituras, mas não finalizei. Aqui para esse vídeo eu quero falar sobre as leituras finalizadas e o que não é nenhum problema ter ido muito ou pouco, já que nós temos aí muito tempo ainda para poder ler os livros aí que a gente quer, então não tem motivo para estresse. Então vamos para cada um dos livros e quadrinhos. Eu separei aqui para esse vídeo do que eu mais gostei até o que eu menos gostei de ler, ou após o final da leitura eu não tenha tido uma identificação ali com toda a narrativa. Bom, e aí o primeiro livro é Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. Tem um vídeo aqui no canal só sobre esse livro, já que ele inaugura aí o meu projeto de leitura, lendo autores goianos. A Fabiane Guimarães, que já tem alguns livros lançados pela Alfaguara, ela tem 2 livros. Recentemente ela participou de 2 livros de contos, né? Eu até recebi um aqui que eu tinha comprado na pré-venda e estou bem interessado em ler. Mas sobre esse livro aqui, foi o meu primeiro contato com a autora e foi um primeiro contato bem interessante, sabe? A Fabiane Guimarães ganha o leitor assim pela narrativa, os personagens dela se identificam muito com o leitor e conversam muito assim com o leitor. E o que eu acredito que é um ponto forte é que ela, pelo menos nesse livro, ela traz um tema que não é tão utilizado em histórias contemporâneas brasileiras que estão sendo escritas por outros autores, não criticando, obviamente, o que cada um escreve, mas eu acho que ela entrega uma história de grande potencial em Como Se Fosse um Monstro. A Damiana, que é a protagonista do Como Se Fosse um Monstro, ela é uma personagem totalmente ambígua. Eu vou usar essa palavra porque uma hora você está do lado dela e você está entendendo o que está acontecendo com ela, você entende as ações que ela está tomando, mas em alguns momentos não tem como, assim, infelizmente você larga a mão da personagem e o livro, ele assim, ele deslancha, sabe? Do início, meio e fim, ele é muito constante. Eu acho que por isso é, eu tava, eu não estava preocupado com o livro, mas eu estava preocupado em como escolher um primeiro livro que fosse a abertura desse projeto. Eu já tinha visto muitas pessoas recomendando os livros da Fabiane Guimarães e eu nunca tinha lido, ainda que esse livro eu acho que está aqui comigo desde o mês de agosto, talvez, e eu fui postergando, mas ainda bem que eu li, gostei demais, é certamente uma das melhores leituras que eu fiz em 2024. A segunda leitura, esse livro aqui, que é um clássico da literatura brasileira, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui eu comecei a ler em setembro, mas ele foi finalizado ali em meados de outubro. Então esse livro aqui, ele foi o segundo livro do clube de leitura do Servino Reads, e a experiência tem sido cada vez melhor, assim, em relação ao clube. Acho que as escolhas são totalmente fora da minha linha ali de prioridades que eu leria, mas todos os encontros são bem enriquecedores. Eu acho que de todos os clubes de leitura que eu participo, eu já participei do clube de leitura do Fora do Plástico também, é excelente, mas esse clube aqui também tem me incentivado a ir além e descobrir outros autores ou dar prioridade para autores que dificilmente entrariam ali na minha fila de leitura tão rapidamente. E assim, obviamente que eu sei da importância do Érico Veríssimo para a nossa literatura. Então, esse livro aqui, ele tem
um desenvolvimento bem interessante dos personagens. Eu acho que o protagonista ele segue uma linha de, sabe quando você apresenta um personagem ali que você acaba não gostando e aí ao longo do caminho personagens secundários ali ou personagens que ganham um certo destaque não como protagonista, não como protagonista, mas que agregam na jornada desse protagonista, aqui no caso desse livro, e no final das contas você tem uma excelente história, um excelente enredo, personagens que entregam camadas, assim, que até hoje eu fico lembrando do protagonista, que no início ali acaba passando raiva, mas depois ele vai entregando, ele vai mudando, mas aí no final do livro você chega, eu não sei se eu poderia considerar ele como uma boa pessoa ou se ele teve realmente a sua redenção. Então, eu recomendo muito esse livro e se você puder participar de uma leitura coletiva que esteja falando desse livro, eu acho que a experiência é melhor ainda. Adeus Eri é a minha terceira, né, no ranking de terceira leitura aí que eu mais gostei de fazer no mês de outubro. É um mangá lançado aí pela Panini. Quem conhece esse mangaka sabe que ele escreveu uma das obras mais hypadas dos últimos anos aí, que é Chainsaw Man. E eu acho que aqui ele segue uma linha um pouco diferente do que eu estava acostumado em ver nessas obras, que eu já li Chainsaw Man alguns volumes. Então aqui tem uma maturidade diferente do mangaka. Apesar de eu achar essa história aqui meio creepy, e aí o que melhora ou pior é que ela é narrada em primeira pessoa, o protagonista que se chama Yuta, ele faz alguns vídeos e isso é mostrado no mangá de uma forma bem interessante. Então, primeiro ele mostra ali a sua mãe nos últimos anos de vida dela, que ela pede para ser filmada, e depois essa jovem que se chama Eri, que aparece misteriosamente e também quer ser filmada por ele, já que o primeiro filme, depois que ele exibiu na escola, todo mundo criticou, ela foi uma das poucas pessoas que acabou gostando. Então, eu acho que a estruturação desse mangá, ela é bem, ela conversa bastante, o autor aqui, ele tem uma maturidade bem importante de desenvolver esses personagens a partir de uma temática que, no final das contas, você vê ali nas entrelinhas esse processo de luto que o Yuta está passando e essa visão de mundo que ele acaba empregando a partir de então, ou a partir de momentos dolorosos que você acaba acompanhando alguns traumas que ele foi aí colecionando ao longo da vida e que se vão se mostrando permanentes e que para ele talvez seja uma coisa corriqueira, mas para quem está lendo, você vai conseguindo identificar quais foram esses traumas que levaram ali ao todo o processo que se passa esse mangá. Sendo bem sincero, não é uma história que supere o Chainsaw Man, mas ela tem o seu valor próprio. Eu acho que é uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer o modus operandi de escrita, a arte do Tatsuki Fujimoto. Então fica essa recomendação para vocês. Agora no meu ranking pessoal, o quarto livro, que é o Castelo de Otranto, esse livro aqui, ele acabou não dialogando muito comigo, tendo em vista a minha perspectiva sobre gostar ou não de um livro. Eu acho não, né? Ele é importante para o gênero da literatura gótica, já que ele é considerado o primeiro livro, mas aqui, obviamente que quando ele foi lançado, ele se destacou pelos elementos da história que o autor colocou. Mas, se você ler esse livro hoje com uma certa bagagem, você acaba identificando alguns clichês. Óbvio, o livro que estreou a literatura gótica, então muito do que se escreveu, e sim, eu até tenho um vídeo aqui falando sobre ele, porque algumas coisas que eu gostei, outras que eu não gostei, e o que eu acredito que é importante dessa narrativa é que realmente, se você for parar para ver, ou ler no caso, né, você está diante aqui de uma leitura
que vai fazer muito bem para o seu repertório. Primeiro, para conhecer o primeiro livro de literatura gótica lançado aí no mundo, que deu pontapé para autores como Bram Stoker, a Mary Shelley, até mesmo o Stephen King, que escreve, né, hoje em dia bastante, ele tem uma carreira aí no terror bem interessante e que se acredita que uma das inspirações também tenha sido aí dentro da literatura do gênero gótico. Assim como eu falei no meu vídeo, eu faço uma recomendação moderada, então dando uma equilibrada na expectativa, que aqui você pode acabar encontrando muito clichê de histórias mesmo, mas é um livro muito bem construído, de certa forma, e que vale a pena ler sim. E a minha quinta leitura não é que eu tenha desgostado desse quadrinho, ou que ele seja ruim, não é esse o caso. Ele só não conversou muito comigo, e aí eu tenho algumas ponderações em relação a essa obra em si, que eu acho ela um pouco cansativa no quesito de leitura. Eu acho que Fala Comigo Long Channel, ele vai conversar com um público muito específico, principalmente aquele que conhece a carreira desse ator, que é bem importante para o cinema. Então eu acho que é bem direcionado para essas pessoas que querem conhecer a história do protagonista, como ele se tornou esse ator tão importante na história do cinema. Então acredito que como o meu interesse por cinema é algo assim bem simples, então eu acabei não me conectando com a história porque me incomodou muito o didatismo que é utilizado nesse livro em diversas partes. Então, se explica muito, se fala muito dos filmes que ele fez, então, aqueles detalhes de produção, de bastidores, coisas que, sinceramente, não me interessam e que estavam ali com bastante texto, com bastante informação, então acabou não me atraindo muita atenção, mas não é um quadrinho ruim. Então essas foram as minhas 5 leituras, né, do mês de outubro. Alguns livros e quadrinhos que eu gostei bastante, outros que eu não gostei tanto, mas que eu não considero aqui que eu tive alguma leitura ruim ou que não mereça ser recomendada. E aí, reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, deixe aqui nos comentários se você tem interesse de ler algum desses livros ou se você já leu alguma dessas obras. Lembrando que tem vídeo no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Eu agradeço muito quem acompanha o vídeo até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.